Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos sobre trigonometria no triângulo retângulo. Essa aula é uma aula da terceira série do primeiro bimestre, fazendo parte da formação geral básica. O estudo de trigonometria é muito amplo e por isso nós iniciaremos com as razões trigonométricas, algo um pouco mais simples e de fácil entendimento. E eu espero que nessa aula de hoje você consiga compreender o conteúdo, praticar e assim ter um bom rendimento nas suas avaliações. Sem perda de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá! Começando pelas razões trigonométricas, nós temos o seguinte: algumas funções são definidas de acordo com a razão entre os lados de um triângulo retângulo. Assim, considere um triângulo retângulo ABC, de hipotenusa BC, catetos AB e AC, e medida dos lados A, B e C, conforme a figura abaixo. Então vamos lá, a hipotenusa é o lado BC, como você pode ver aqui, que tem medida A. Ela é oposta ao ângulo reto. Então nós temos, para você tentar lembrar, qual é a medida da hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, ângulo de 90 graus. E nós temos os catetos, B e C são os catetos. E como nós estamos falando em relação ao ângulo alfa, nós vamos chamar esses catetos de cateto adjacente e cateto oposto. Começando pelo oposto, vamos lá. Se é em relação ao ângulo alfa, o B ele vai ser cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo. E o C ele é cateto adjacente. Então, nós temos aí cateto oposto, cateto adjacente, e aqui nós temos a hipotenusa, ok? Hipotenusa. Então, dentro das razões trigonométricas, nós temos essas três informações importantes, onde o cateto oposto e adjacente em relação ao ângulo alfa definido no início da questão. E a hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Vamos lá? Então, de acordo com o ângulo alfa, define-se algumas razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente da seguinte maneira. Primeiramente, seno de um ângulo alfa, ele é a razão. Razão nós sabemos que é divisão ou fração entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Lembrando, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Então, as razões trigonométricas, elas só são possíveis dentro do triângulo retângulo, ok? Voltando aqui, nós temos então B sobre A, onde B é o cateto oposto ao ângulo alfa e o A é a hipotenusa do triângulo retângulo. Além do seno do ângulo alfa, nós temos o cosseno, que é a razão, a divisão, a fração entre as medidas do cateto adjacente ao ângulo alfa e a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, no triângulo que estava no slide anterior, o cosseno de alfa, ele é dado por C sobre A, onde C é o cateto adjacente ao ângulo alfa e A é a hipotenusa. Observe que seno e cosseno, as suas razões sempre são sobre a hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E além desses dois, nós temos a tangente de um ângulo. Também há outras, cotangente, cossecante, mas isso é para outra aula.
focando nas três principais, seno, cosseno e tangente, agora vamos falar sobre a tangente. Vamos lá. Tangente é a razão entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente. Então, no triângulo ABC, a tangente de alfa é B sobre C, como você pode ver aí, certo? Então, ficam aí as três razões trigonométricas mais utilizadas de uma forma bem simples que você pode entender. E aí, a partir dessas três razões, nós vamos agora calcular alguns exemplos para entender como funciona o cálculo e em seguida vamos resolver algumas questões da nossa atividade. Vamos lá. Além das razões, nós temos os ângulos complementares. O que seriam os ângulos complementares, pessoal? É o seno de um ângulo beta. Nós fizemos aqui um triângulo retângulo, tinha lá no outro slide, e aqui estava alfa, então esse aqui seria beta. E o seno de beta? É o seno de cosseno, é o seno de 90 menos alfa. O cosseno é o seno de 90 menos alfa. Então, eu posso definir o seno, cosseno e tangente do beta, quando eu sei o alfa, a partir desses valores aqui. Mas nós não iremos resolver nenhuma questão do tipo para essa aula. Esses ângulos complementares são somente para conhecimento na aula de hoje. Na próxima a gente resolve mais sobre isso. Vamos ao primeiro exemplo. Exemplo 1 diz assim: no triângulo a seguir, calcule os valores do seno, cosseno e da tangente do ângulo alfa. Então, nós temos aqui esse ângulo alfa, e ele quer saber o seno, cosseno e a tangente. Seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, deixar assim, o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa novamente. E a tangente do ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? E aí, pessoal, tem um detalhe. Cadê a medida da hipotenusa aqui? Nós vamos ter que encontrar. E nós já estudamos esse conteúdo que é Teorema de Pitágoras. Então, vamos resolver encontrar a hipotenusa a partir de Teorema de Pitágoras e, em seguida, calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Vamos lá. Nós vamos ter o seguinte: 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a medida do x, vou chamar de x ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, igual a x quadrado. 25 mais 144, 169, igual a x quadrado. Então, a medida do lado x, da hipotenusa, é raiz de 169, que é 13. Então, essa medida BC, a hipotenusa, é 13. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa para encontrar o seno. Vamos lá, quem é o cateto oposto aqui, pessoal? Está aqui o ângulo alfa. Cateto oposto vai ser o 5. Então, nós vamos ter como seno 5 sobre 13. Ok? E o cosseno, pessoal? Cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente, o 12, sobre a hipotenusa que nós encontramos, que é 13. Então, 12 sobre 13. E a tangente? A tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, 5 sobre 12. E nós temos esses três valores. Vamos colocar em forma decimal. 5 sobre 13 é 0,348. 12 sobre 13 é 0,923. E 5 sobre 12 é 0,416. E para que servem esses valores em forma decimal do seno, cosseno e a tangente? Tem uma tabela
que é possível você verificar a medida do ângulo através dessa constante que nós acabamos de encontrar. Então, esse valor 0,348, eu vou na tabela e encontro qual o ângulo. O seno dele é 0,348 e eu descubro o ângulo alfa, cujo o seno tem esse valor. Isso vale tanto para o cosseno e a tangente. Todos eles vão dar o mesmo ângulo nesses três valores que nós encontramos aqui. Então, ele serve para encontrar o ângulo que está sendo colocado aí, nesse caso, o ângulo alfa. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Obtenha o valor de x no triângulo abaixo, dado que seno de 35 é aproximadamente 0,57, cosseno 0,82 e a tangente de 35 é 0,70 ou 0,7. Então vamos lá. Aqui está o ângulo de 35, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente, então vou usar tangente de 35 graus. Tangente do ângulo de 35 graus vai ser cateto oposto x sobre o cateto adjacente, que é 20. Substituindo o que eu sei sobre tangente de 35, vai dar 0,70 igual a x sobre 20. Esse 20 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 20 vezes 0,70 igual a x. Logo, a medida do valor de x aqui vai ser 20 vezes 0,70, que é igual a 14,0, ou somente 14. Então, observem que nós utilizamos aí os dados de um seno, cosseno e tangente para encontrar o valor de uma medida de comprimento, nesse caso aí, o cateto oposto. Agora vamos resolver algumas questões problematizadas para você entender o uso do seno, cosseno e a tangente, das razões trigonométricas. Vamos lá. Primeira questão, questão da Cesgran-Hill, diz assim: uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é d. E aí nós vamos calcular usando uma das razões trigonométricas. Você consegue imaginar o que a questão está pedindo? Vamos lá. Nós temos uma escada, está apoiada no chão, em uma parede vertical. Eu vou dar uma de artista aqui. Vou desenhar uma parede, tá aí o chão, aí nós temos a escada. Olha aí, rapaz, eu desenho muito. Então, está aí, uma parede, o chão e a escada. A escada, ela mede 2 metros de comprimento. A escada faz 30 graus com a horizontal. E eu quero saber a distância do topo da escada ao chão. Então, aqui vou chamar de x. Ok? O que eu vou utilizar, pessoal? Então, temos o ângulo de 30 graus. Aqui está o valor de x e a hipotenusa. Então, aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa é seno. Seno de 30 graus vai ser igual a cateto oposto x sobre a hipotenusa 2. Professor, eu não sei qual é o seno de 30 graus. Se você chegou na terceira série e não aprendeu a tabelinha para seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, tá na hora de aprender, viu? Seno de 30 é meio e a gente vai usar esse valor substituindo onde está o nome seno de 30. Vamos lá. Vai ficar da seguinte maneira. Seno de 30 é meio, igual a x sobre 2. Então, nós vamos ter 2x sobre 2, x é igual a 1. Então, a distância do topo da escada ao chão é de 1 metro. 1 metro de altura, ok?
Vamos para a questão número 2. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Diz assim, a haste de 7 metros de comprimento de uma bandeira está apoiada verticalmente sobre o telhado de uma escola. De um ponto do plano horizontal onde ela se situa, avistam-se a ponta superior da base dessa haste em ângulos de 60 e 45 graus respectivamente, conforme mostra a figura. Então, a ponta superior e a base formando ângulos de 60 e de 45, que é esse ângulo menor. Então, a altura aproximada da escola em metros é... Nós temos as alternativas. Então, vamos calcular a medida da altura. Observando, pessoal, nós podemos ver algumas informações. Se esse ângulo aqui é de 45 graus, o triângulo formado, apesar de estar de fora de escala, esse triângulo aqui, ele é para ser um triângulo isósceles. Logo, se essa medida aqui é H, essa também é H. Isso pela definição de triângulo isósceles, tá? Isso aqui é um ângulo, forma um ângulo reto. Então, aqui vai ser 45 também, triângulo isósceles. Então, essa medida é H. Eu tenho agora, usando o ângulo de 60 graus, pessoal, nós vamos ter o seguinte, cateto oposto, é esse valor, e cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de 60 graus. Ok? O cateto oposto vai ser H e 7, então H metros mais 7 metros. E o adjacente vai ser somente H. Vamos substituir o valor da tangente de 60. Eu não vou cantar musiquinha aqui para você não, mas nós sabemos que a tangente, ela é diferente. Nós temos raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, para 30, 45 e 60, raiz de 3 sobre 3, 1 é a tangente de 45 e tangente de 60, raiz de 3. Ok? Então, substituindo, nós vamos encontrar o valor de H. Vamos lá. Raiz de 3 igual H mais 7 sobre H. Eu vou separar esses valores aqui, vai ficar da seguinte maneira. Raiz de 3 igual H sobre H mais 7 sobre H. Esse valor aqui, um valor sobre ele mesmo é 1. Então, raiz de 3 igual 1 mais 7 sobre H. Esse 1 que está somando vai passar subtraindo. O cálculo é grande aqui, pessoal, hoje. Então, vai ficar raiz de 3 menos 1 igual a 7 sobre H. O que eu vou fazer agora? Esse H que sobrou, eu vou passar multiplicando e o raiz de 3 menos 1 vou passar dividindo. Vai ficar da seguinte maneira. H é igual a 7 sobre raiz de 3 menos 1. Só que raiz de 3, pessoal, é 1,7. Então, substituindo esses valores, nós temos 7 sobre 1,7 menos 1. Então, H vai ser 7 sobre 0,7 aproximadamente, e 7 sobre 0,7 é igual a 10. Então, a altura da escola, altura H da escola, vai ser igual a 10 metros. E a alternativa correta para essa questão é letra B. Eu espero que você tenha aprendido a calcular as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de um ângulo dado em um triângulo retângulo. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima aula.